64 seleções, 128 jogos, 3 meses de torneio. A fase de grupo sozinha vira praticamente um campeonato inteiro, não é fanfic. É o que a FIFA quer discutir depois da Copa de 2026. Gianni Infantino, o presidente da entidade, nem esperou o Mundial acabar para soltar a bomba. Na metade do torneio, durante uma entrevista que mal repercutiu no Brasil. Pois é, o cara deu entrevista ao jornal suíço Blue Sport durante a Copa de 2026, que ainda estava rolando e já jogou a isca. Disse que a ideia de expandir o Mundial de 48 para 64 times vai ser analisada nos comitês competentes. A justificativa oficial? Que o torneio precisa ser para o mundo todo. Bonito no papel, você concorda. Mas olha só, por trás desse discurso de inclusão, tem bilhões de dólares em direitos de transmissão, patrocínio e mais jogos para vender. Cada partida extra é contrato novo, é audiência nova, é cota de patrocínio que cabe no currículo da FIFA. E é aí que a história começa a ficar interessante. Porque não é todo mundo que está comprando essa ideia. Na verdade, tem gente poderosa que já chamou o plano de loucura. E quando a Europa bate o pé contra uma proposta da FIFA, é sinal de que o estrago pode ser maior do que parece. Vamos aos números para entender o tamanho da proposta e por que ela mexe com tanta gente. O torneio atual, com 48 seleções, estreou em 2026 sediado por Estados Unidos, México e Canadá. 12 grupos de 4 times, 104 partidas no total, quase um mês e meio de competição. Infantino classifica essa edição como um enorme sucesso e tem um argumento favorito para se apoiar. Segundo a Folha de São Paulo, ele diz que 9 das 10 seleções africanas se classificaram para as fases eliminatórias, contra apenas 5 na Copa do Catar, em 2022. Para ele, isso prova que mais times elevam o nível técnico, não rebaixam. Só que o Terra Sports revelou um detalhe que muda a leitura. Foi a CONMEBOL, a Confederação Sul-Americana, quem apresentou a proposta oficial para pular para 64 seleções, em abril de 2025, um ano antes da Copa atual. Não foi ideia do Infantino, foi pressão dos países da América do Sul. E tem gente poderosa contra. Alexander Seferin, presidente da UEFA, chamou a ideia textualmente de má ideia em declaração ao jornal alemão Kicker. O Sheikh Salman, presidente da Confederação Asiática, disse que seria caos na logística do calendário. E Victor Montagliani, da CONCACAF, afirmou que a expansão prejudicaria o ecossistema do futebol em geral. O padrão é claro: o continente que mais ganha visibilidade com vagas extras, a África, apoia. Os que já estão consolidados no topo, Europa e Ásia, querem frear. Mas o mais curioso é que a própria Conmebol, que propôs a ideia, pode não ter poder de fogo para sustentar o embate contra a UEFA. Mas o momento mais revelador dessa história é o seguinte: Infantino deu a declaração à Blue Sport durante a Copa de 2026, que nem tinha acabado, repito. O cara não esperou a festa acabar para já começar a campanha da próxima expansão. E o argumento dele é sedutor, você precisa admitir. Segundo a Folha, ele disse o seguinte, e cito textualmente: se não dermos aos países menores a chance de participar da Copa do Mundo, eles não terão incentivo para continuar melhorando. Traduzindo, a FIFA quer levar Curaçao, Fiji, Butão para o maior palco do futebol. E segundo ele, isso força as seleções grandes a não relaxarem. Só que o UOL fez a conta que Infantino não fez no discurso. Com 64 seleções, a fase de grupos vira uma eliminatória continental disfarçada. Seriam 16 grupos de 4 times, com os 2 primeiros passando. 32 seleções no mata-mata. Metade do torneio some antes do octogonal fazer sentido. O Terra Sports levantou um dado que é um soco no estômago de qualquer purista. Em 2017, quando a FIFA aprovou a expansão de 32 para 48, o número de partidas saltou de 64 para 104. Agora, com 64 seleções, seriam 128 partidas. Um aumento de exatos 100% em relação ao formato clássico de 32 times que a gente cresceu assistindo. E aí vem a ironia que ninguém quer enfrentar. O discurso é de inclusão, mas o efeito prático é um torneio tão inchado que a fase de grupos perde atenção. Quando quase todo mundo passa, ninguém está realmente ameaçado. Uma derrota na estreia deixa de ser drama para ser só um tropeço. E o fã que reclama hoje da fase de grupos da Champions, com 36 times, vai ter que engolir uma Copa com o dobro disso. E aqui vai o ângulo que ninguém está comentando. Porque a imprensa esportiva brasileira passou batido por essa camada. Essa briga não é sobre inclusão. É sobre quem controla o calendário do futebol mundial. Pensa comigo, a Copa de 2030, que vai ser sediada por Espanha, Portugal e Marrocos. Com 3 jogos de abertura na Argentina, Uruguai e Paraguai, para celebrar o centenário do torneio. Teria que ser completamente reestruturada para caber 64 seleções.
Passar de 48 times para 64 no meio de uma edição centenária é um pesadelo logístico. Já a Copa de 2034, que vai ser na Arábia Saudita, pode ser o laboratório perfeito para testar o formato novo, porque o país tem dinheiro infinito para construir estádios, clima controlado e não precisa negociar com federações locais complexas. E os Estados Unidos? Segundo o UOL, Andrew Giuliani, diretor da Força Tarefa da Casa Branca para a Copa, já confirmou que os americanos se ofereceram para sediar o Mundial de 2038 e disseram que conseguem lidar com 64 seleções. Pois é, percebeu o padrão? Os países que já têm infraestrutura continental querem a expansão. Os que teriam que se virar para receber mais jogos, não. E no meio disso tudo, o futebol de verdade. Aquele dos campeonatos nacionais, da Champions League, dos estaduais. Vai ter que encolher para caber no bolso da FIFA. O calendário já é apertado com 48 times. Imagina o que acontece com a Libertadores, a Premier League e o Brasileirão quando a FIFA pedir mais um mês de janela. Isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. Recapitulando o loop que a gente abriu no começo. 64 seleções, 128 jogos, 3 meses de Mundial. O discurso do Infantino é bonito. Inclusão, oportunidade para os pequenos, crescimento do futebol global. Mas o que realmente sustenta essa proposta é uma máquina de bilhões de dólares em direitos de transmissão e patrocínio. Cada uma dessas 128 partidas é um produto para vender. A Folha publicou que o Conselho da FIFA vai tomar a decisão final, mas não há indício de que isso aconteça em breve. O próprio Infantino disse que o assunto será discutido após esta Copa do Mundo, ou seja, a partir de agora mesmo. O que realmente muda na sua cabeça depois desse vídeo é o seguinte: não é uma questão de se a Copa vai ter 64 seleções, mas de quando. A FIFA já provou, em quase 100 anos de história, que não volta atrás em expansão. Desde 1930, o torneio só cresceu. 13 seleções na primeira edição, no Uruguai. 24 em 1982, na Espanha. 32 em 1998, na França. 48 agora, em 2026. 64 no horizonte. E cada vez que aumenta, o argumento é o mesmo: inclusão. O resultado é o mesmo: mais dinheiro. O futebol mundial cabe em 64 seleções? Talvez. Mas a pergunta certa, a que ninguém faz, e que redefine completamente como você enxerga o futuro do esporte, é: o que vai sobrar do futebol que a gente conhece depois que a FIFA transformar a Copa num campeonato de 3 meses com fase de grupo que não elimina ninguém? A verdade nua e crua é que a Copa com 48 seleções mal estreou e Infantino já quer 64. E os Estados Unidos já estão de prontidão para sediar em 2038 com formato turbinado, enquanto a Arábia Saudita testa os limites em 2034. Manda nos comentários: 64 seleções no Mundial vira bagunça ou é a inclusão de verdade que o futebol precisa? A gente está moldando esse canal junto, e é a sua opinião que constrói os próximos vídeos. Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo aqui no Recorte Vivo, sempre às 18 horas, para você começar a semana sabendo que ninguém viu. E falando em Copa, será que a gente ainda vai ver um Brasil x Argentina valendo vaga num octogonal de 64 times? Ou esse clássico vai perder a graça quando o Brasil e a Argentina passarem de qualquer jeito?